Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras. Hoje com o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 137, Inimigos. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35, onde Jesus diz o seguinte: Amai, pois, os vossos inimigos. E Emmanuel comenta: a afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva, ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração da criatura sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Quando o Senhor aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis e desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Inimigos. Talvez ainda não estejamos preparados para essa lição. Talvez ainda não estejamos em condições de entender o que Jesus nos coloca com as palavras de amai os vossos inimigos. Estamos num processo de crescimento, de aprendizado, em que cabe a todos nós, nas nossas vidas, entender o que é amar ao próximo. Entender o que é amar aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que estão caminhando nas mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, que nos ajudam e muitas vezes nós ajudamos e mesmo assim temos dificuldades. Temos dificuldades de entender esse amor, temos dificuldade em entender essa reciprocidade em que devemos doar tudo de nós, quando às vezes não recebemos nada de volta. E mesmo assim, precisamos aprender a caridade, o amor, o carinho, a fraternidade. Quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, Ele sabe que nós estamos capacitados para dar esse passo além, dar esse passo a mais, pois Ele sabe que amar aquele que nos ama é fácil. Amar aqueles que estão no nosso convívio e concordam com as mesmas ideias e os mesmos conceitos que nós é fácil. O difícil e aquilo que vai nos fazer crescer é darmos um passo além. É irmos além do que é normal, irmos além do que é natural que nós façamos. É muito simples amar nossos filhos,
É muito fácil amar nossos pais, comparados com amar aquele que eventualmente tenha nos feito alguma coisa de ruim, que tenha se tornado o nosso inimigo por algum motivo. Mas o que Jesus quer, de fato, é que aprendamos de fato o que é amar. Pois somos seres criados para o amor, para a transformação, para o crescimento, para mostrarmos que somos capazes de conviver com o outro, independente de quem seja, independente dos seus posicionamentos, independente de suas dores, e sabermos que ele também precisa da nossa ajuda, da nossa compreensão. Quando Jesus nos diz para amarmos os nossos inimigos, ele está querendo dizer que nós precisamos enfrentar as dificuldades que estão à nossa frente e vencer como ele venceu, como ele passou. Quando Jesus nos diz para amar os nossos inimigos, ele diz que nós somos capazes, dentro dos nossos corações, dentro da nossa essência como seres humanos e como espíritos encarnados, somos capazes de vivenciar o amor na sua totalidade, não somente na aparência, não somente naquilo que é simples e que é fácil. Precisamos aprender e tentar aprender, por mais difícil que seja, por mais dificuldades que possamos ter, mas devemos primeiro compreender a necessidade que nós temos para o nosso crescimento espiritual de amar aqueles que nos fizeram algum mal, até para ajudá-los a compreender que o caminho de Jesus é o caminho a ser seguido. Que a paz do Mestre Jesus permita que todos nós saibamos o caminho que devemos seguir e a forma como devemos vivenciar o amor de Jesus. E assim seja. Graças a Deus.